Bom dia a todos. Neste dia, desta manhã, Dom Luís continua lendo a Bíblia original, Códice. Eu estive a vez passada dando algumas explicações e lendo sobre o Apocalipse. Comecei lendo os revelares, os comentários que já está escrito na Bíblia, Códice. Meus irmãos, a todos os que me ouvem, nós estamos num país que ainda temos oportunidade de ler a palavra de Deus. Temos nosso livre-arbítrio, nossa liberdade ainda está aberta para nós poder ler a Bíblia original. Quando nós podemos aproveitar essa oportunidade, ninguém pode impedir de nós examinar as verdades escritas dentro desta Bíblia, as palavras de Jesus Cristo, o Senhor. Eu vi um certo senhor comentando num jornal esses dias que tem no mundo 7 países que não podem ler a Bíblia. Se pegaram a Bíblia para ler, acharem ele lendo esta palavra, será preso, será corrigido, preso até morto. 7 países. Não vou dizer o nome deles porque não tenho lembrança direito dos nomes, mas são 7. Então nós temos uma oportunidade. Ainda temos oportunidade de examinar a palavra de Deus como ela é. A original, ela sai todas as manchas e as coisas erradas que tem nas outras tradições bíblicas. Então eu estive lendo a outra vez alguma coisa e li sobre as 7 igrejas da Ásia. São 7. E dentro desse comentário do Revelare, eu quero continuar aqui, os meus minutos, dizendo e falando sobre esse Revelare aqui. Na página 855 da Bíblia original, Códice, eu vou ler este Revelar e mais um Revelar debaixo dos meus minutos que aqui eu quero falar. Então diz o seguinte: Esmirna e Filadélfia foram as únicas que não receberam condenações. Está aí 7 lá, né? Esmirna e Filadélfia foram as únicas que não receberam condenações. Estou lendo o Revelare, da página 855. Apocalipse capítulo 3. Veja, elas eram desmaterializadas. Que bonito isso aí. Veja bem, que lindo. É ser um cristão, lutar para ser. Porque o nosso ego é triste para nós vencer, mas nós vamos vencer.
desmaterializado. Eu já preguei, falei sobre isso no programa. Essas duas igrejas, Esmirna e Pérgamo, não, melhor dizendo, Esmirna e Filadélfia, as únicas, eram desmaterializadas, eram reprovadas de ego e matéria, eram pequenas e frágeis diante do sistema, entre todas as 7 igrejas. São os únicos ajuntamentos antissistemas, como já revelamos nos graus 300 e graus 301. O professor está explicando aqui os revelares destas duas igrejas. Filadélfia faz bifurcação com Laodiceia, uma dualidade dos últimos ajuntamentos da última era da igreja. Veja que explicação linda. Filadélfia faz bifurcação com Laodiceia, uma dualidade dos últimos ajuntamentos na última era da igreja. Há o sistema religioso rico e poderoso, dominado por judeus e cristãos falsos. Está vendo aí? Em contraposição a este sistema, há os cristãos judeus verdadeiros, pobres, humildes, perseguidos. Veja a diferença. Esses são os verdadeiros cristãos. Pobres, humildes, perseguidos, desprezados. Se veja que o povo fica tão atordoado com doutrina de Balaão, com doutrinas erradas, com coisas que não pode examinar mais nada, a não ser aquilo que ele vê nos seus púlpitos. E às vezes despreza os pequenos, os verdadeiros cristãos, que aconteceu e acontece. Certo? Na última era da igreja, o sistema religioso rico, poderoso, dominado por judeus e cristãos falsos. Em contradição, esse sistema, há os cristãos e judeus verdadeiros, pobres, humildes e perseguidos. Aí está o caráter do cristão verdadeiro. Perseguido por quê? Porque não combinam com a minha religião, com os meus ensinamentos. Então Jesus Cristo veio, ele veio desta forma. Não pôde combinar com eles. Então tem que ser pego e morto. Perseguidos e desprezados pelos senhores deste mundo. O ajuntamento que estiver no poder será a Laodiceia. O ajuntamento que for perseguido pelo poder será Filadélfia. Que coisa linda a explicação desse revelar. Aqui está a realidade. Filadélfia tem a porta de saída
Está lá escrito, porta aberta que ninguém fecha. Ora, se Deus quer usar alguém uma porta aberta para dizer a verdade, ele tem que falar. O Exk, o Daler, que está aberto para ser nossa saída e jamais poderá ser fechado pelo sistema. Por gentileza, ou por vezes, veja bem, se você examinar os escritos verdadeiros dos apóstolos, dos profetas, do Cristo vivo, eles nunca calaram a boca de dizer a verdade. Se estes se calarem, disse Jesus, as pedras clamarão. O Todo-Poderoso levanta atalaias verdadeiros, desprovido do materialismo religioso. Que triste é ser materialistas, meus irmãos e ouvintes, com a Bíblia na mão, diante de um povo, e não ter a coragem de examinar o original das Escrituras. Aqui quem está falando é o velhinho leal, aquele que não é nada a não ser que Cristo esteja nele. Que está falando com os meus tempos de trabalhos, de luta nesses sistemas que enganam os pobres. Aqui está escrito isso aqui, neste revelário. Engana os simples. Mas Cristo continua revelando o Exanã. Vocês verão, agora a Bíblia, vocês verão que eu vou fazer com esses judeus biológicos que foram para mim sinagogas do mal. Na outra escritura diz sinagogas de Satanás, do mal. Eu farei esses ajuntamentos judaicos, cristãos, do mal, se prostrarem um dia aos meus pés, disse Jesus, está aqui escrito, a reconhecer que eu amo vocês. Ele está falando para os fiéis, para os que sofrem a perseguição por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da verdade. Um dia Deus fará, está escrito aqui, esses sistemas religiosos, o sistema mundano, a política, o dinheirismo, que no nome de Bíblia e de Jesus, invocando o nome de Jesus também, mas não sai do coração deles o tesouro material. Por isso, Jesus está dizendo aqui, vocês verão o que eu vou fazer com os judeus biológicos que foram para mim sinagogas do mal, do inimigo. Eu farei, é Cristo que está dizendo, eu farei esses ajuntamentos judaicos, cristãos, do diabo, do mal. Está aqui escrito aqui.
se prostrem aos seus pés, e vocês conhecerão que eu amo vocês. Perseguidos, desprezados, não podem bater papo no amor, não podem falar sobre isso, porque as mentiras balaonitas de pré, uns têm um tipo, outros têm outro, mas cada um deles estão materializados. Por isso aqui diz que a única Esmirna e Pérgamo foram desmaterializadas. Veja aí, que espírito tinha esses apóstolos? Que espírito tinha o Pedro, o primeiro professor? Que espírito tinha Paulo, que foi por Deus trazido para pôr ordem na igreja primitiva desses apóstolos? Então, como atalaias verdadeiro, por favor, pare de mentir para o povo. Veja que o foco, os judeus, eu estou continuando a ler o outro revelar. Os judeus é o foco. Quando o Criador chama um ajuntamento de sinagoga pela segunda vez nas cartas, isso tem o mesmo sentido de quando ele chamava Israel de Jacó. O mesmo que chamar as igrejas ditas cristãs de sinagogas, como nós fazemos nos nossos ensinos, elas não são igrejas cristãs, porque não são ajuntamentos da graça, mas da desgraça. Que coisa difícil. Eu estou lendo o Revelare. Não é da graça, mas da desgraça. São ajuntamentos da lei. Por isso tem que ter o sábado, por isso tem que entregar seus 10% para enriquecer obreiros. Porque eles vão pela lei, com rituais de todo mês CA. Porque tem o meu grupo que tem que ser segurado pelo amor do Criador. Aonde está o desmatérios? Aonde está os desmaterializadas? Os materiais que provêm desse povo. Estão sob a lei, com rituais de clero, de ego, de política. É duro, né? Eu estou lendo o Revelar. Não é o Mon Luís que está falando, não. Aqui está escrito aqui. Legalismos, materialismo, é duro. Estes ajuntamentos são sinagogas do mal. Está ali escrito. Do diabo. É o que está escrito ali. Sinagogas de Satanás. Para o Criador que veio destruir o judaísmo, como vimos nesse grau 146 aqui. Bíblia Original Codex, como já revelamos, não estão em foco. As esquenazes, mas sim, todos que se dizem judeus por ego, reconhecendo a si próprio em vez de Cristo como um Messias, sem entender a graça, deixando no domínio de diabos,
templos santos e Bíblia santas, a cidade santa, como vemos em Mateus 4 e Lucas 4. Se foi os meus 20 minutos, vou parar por aqui com esses dois revelares. Aí está o caráter da Igreja de Cristo. É o sofrimento e o desprezo e o desmaterializadas. Não vive atrás de dinheiro, porque que eles recebiam dos apóstolos, vendiam as suas propriedades, fazendas. Está escrito ou não está? Trazia os pés de Pedro para que fosse entregue aos necessitados, não para guardar tesouro, para comprar fazenda, carro de luxo, materialismos. Por isso não pode examinar a verdade, mas os eleitos predestinados de Deus, que não têm medo, eles separam e examinam a verdade. Que o Senhor continue dando oportunidade para nós ler esta verdade, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, porque ainda o nosso país está livre. Oxalá que o comunismo não tome conta desse país, que vire como estão aqueles 7 países que matam, destroem. Se ver você com a Bíblia na mão, examinando as verdades de Cristo. Saudação a todos que me ouvem, que Deus continue dando oportunidade para nós. Irmão Olívia Leal, minha querida irmã, lá de Maringá, e todos vocês que me ouvem, até outra oportunidade. Meu bom dia, até outra vez.